Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível, o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, não é inscrito, se inscreva e já seja bem-vindo ao nosso canal, tá? Você que já faz parte da nossa família de mais de 360 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque o podcast acontece para você e para mais ninguém. Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais. Hoje não é diferente, porque tenho a alegria de trazer aqui novamente para um tempo de comunhão, de conversa, compartilhar de experiências, um amigo, um irmão, um pastor, um mestre. Eu estou falando do pastor Carlos Cardoso. Cardoso, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, nação, eu acredito. É muito maravilhoso estar aqui, né? Toda semana, quase, dos últimos dias, ele está aqui, né? Todos os dias você está aqui agora. Mesmo, você está aparecendo aqui mais do que eu, pastor Cardoso. É mesmo, todo dia de manhã, todo dia à noite. Tá Hoje faz exatamente 33 dias. 33 dias de jejum. De propósito, na presença de Deus. E tá uma bênção, graças a Deus. Muita gente está sendo... É testemunho todo dia de milagre, muito milagre mesmo. E graças a Deus, e obrigado por essa abertura aí. Que isso, uma benção. Você é para abençoar o povo, você é para abençoar as pessoas, alcançar vidas, tocar corações. O espaço sempre está aberto, né, pastorzão? Mas, pastor, por que quando a gente está acomodado, parece que o inimigo não se levanta, e quando a gente se dispõe a fazer um propósito como esse que você está fazendo de 40 dias de jejum e oração, parece que o inferno se levanta de todas as formas, né? Rapaz, eu vou dizer para você, você tocou num assunto, porque assim, eu já fiz vários jejuns. Teve um jejum que eu comecei, estourou deu um curto-circuito na minha casa, foi uma coisa absurda. No jejum, várias pessoas tiveram problemas elétricos. Nesse jejum, um dia antes de começar, eu estava com a minha família toda descendo aqui de Curitiba eu vim no batismo da minha filha e descendo embora, estourou o pneu do meu carro com toda a minha família dentro. Misericórdia. Mas estourou, parecia uma bomba. A lateral do carro ali, as peças saíram e eu falei, é o jejum. Aí, ao longo do jejum, estamos no 33º dia. Várias pessoas sofreram acidentes. Olha só. E há 2 dias atrás, uma moto bateu no meu filho. 2 dias atrás. Não aconteceu nada. Mas
é assustador, assim, você vê que é Deus dando livramento, mas é o que você falou. Quando você tá tranquilo, eu falo assim pra mulherada. A mulherada quer emagrecer, elas faz jejum intermitente, toma um monte de coisa ruim, consegue ficar sem comer. A mulher vai dizer, eu vou jejuar. Ela não consegue. Para as pessoas verem como é espiritual. E se a pessoa rompe, vai ter uma retaliação. Por quê? Porque qual é o propósito do jejum? Mortificar a carne e vivificar o espírito. E o diabo não quer essa conexão entre pessoas com Deus. Então, a gente vê, é o mundo espiritual, né? Deveria ser diferente, né? A partir do momento que você está em jejum, o Senhor poderia te guardar a tal ponto que tudo fluísse a mil maravilhas. Você não tivesse problemas, não tivesse ataque, porque você está resguardado espiritualmente. Mas a partir do momento que você entra em um propósito de oração e jejum, parece que os ataques vêm, coisas começam a dar errada, afrontas de todas as formas. Isso caracteriza o efeito do jejum, porque quando o inimigo se levanta, é porque ele sabe da vitória que você vai ter, né? Porque, por exemplo, quando Daniel entrou em jejum, O céu fechou. O céu se fechou, né? Houve uma batalha, o inimigo se levantou para tentar atrapalhar com que Daniel recebesse já a sua vitória de forma imediata, não é? Sim, o que acontece, pastor Fábio? No jejum, por exemplo, é normal as pessoas que estão em jejum manifestar desejos carnais absurdos. No jejum. Por que manifesta? É a natureza da pessoa sendo... É o que a pessoa é, aquilo está dentro da pessoa. É como que se o jejum já estivesse expelindo aquele mau hábito, aquele desejo horrível. Então começa a se manifestar ira, começa a se manifestar um monte de coisa. E começa o mundo espiritual a trabalhar. Veja bem, tanto a natureza ela começa a expelir, como o mundo espiritual começa a trabalhar para conspirar para que você paralise o que você está fazendo. Porque se você romper, coisas acontecem no mundo espiritual e vai te beneficiar. E aí entra o tratamento de Deus, né? Por que Deus permite? Não é isso? Essa é a pergunta, né? Já que eu estou em propósito, orando, consagrando ao Senhor, por que Ele permite essas retaliações? Porque existe uma história sendo construída, né? Então, assim, é muito fácil eu chegar e te guardar e te dar tudo de mão beijada. Mas você sabe o processo que você está passando para conquistar aquilo que você está buscando, que é se aproximar de Deus. Então, você vai rompendo níveis e essas provações, essas privações, essas coisas que você passa durante o jejum não te afastam, mas te aproxima mais do teu propósito. E você vai aprendendo e pegando armas e habilidade para combater o inimigo através dos ataques. Então, é a mesma coisa de uma resistência. Deus está te dando resistência para muitos embates. Então, tem coisas que depois que você cria o hábito de jejuar, você vai vendo que você vai galgando níveis e a tua percepção do mundo espiritual e a tua habilidade para atacar, ela está mais aberta. E também tem que saber lidar com os ataques mediante o propósito que você está, porque dependendo da forma como você reage, você acaba perdendo tudo aquilo que você tem entre aspas, né, se sacrificado para conquistar, né? Eu sempre digo assim, é normal durante um período longo de jejum você vacilar. É impossível, a gente é ser humano, né? Que nem tem pessoas que estão em jejum, eu acho um absurdo. Você tocou num outro assunto sobre jejum que é interessante. A pessoa está lá em jejum e de repente ela esqueceu e tomou um café, por exemplo. Chupou uma bala. Ah, perdi o jejum, quebrei o propósito, abandonei. É errado. Você tem que dobrar o joelho e dizer, eu me perdoe, esqueci. Vou continuar meu propósito. É tudo que o diabo quer e parece que a tua mente e o teu corpo já está programado para o negativo. Ah, eu errei e agora eu perdi todo o meu propósito. Perdeu nada. Você está em depósito diante de Deus. O senhor deu um exemplo de tomar alguma coisa, de tomar um café, chupar uma bala. Mas deixa eu dar um outro exemplo que eu acho que o sentimento de culpa acaba se tornando pior do que comer alguma coisa ou ingerir alguma coisa mediante o jejum. O camarada está em propósito com Deus em jejum, alguma coisa aconteceu e ele soltou um palavrão. Quebrou? Ele tem que pedir perdão, né, por aquele momento e se voltar para Deus novamente. E continuar o propósito. É o que eu acabei de falar. A tua natureza ela fica aflorada. E se você está muito carnal e andar no propósito, vai manifestar coisa horrível em você.
O demônio, não estou dizendo nem a entidade, mas o demônio que há no ser humano se manifesta, o né? maior inimigo nosso é nós mesmos. Se você conseguir vencer você, controlar, né? Porque o velho homem está querendo ressurgir todo dia na nossa vida, todo momento. E o jejum, ele te faz... Você tá morto, miserável. Você não vai surgir. Eu não vou vacilar, eu vou pedir perdão e vou continuar. Então as pessoas desistem fácil. E a gente tá numa geração... parece... Por exemplo, a gente começou em live ao vivo. Eu acredito que deve ter mais de 1.000 pessoas nesse propósito. A gente começou em 460. Nós já estamos em 330. Que benção. Mesmo assim, é um número bom, não é? Sim, ao vivo claro. ali, todo dia de manhã, por exemplo, no Eu Acredito, nos meus canais do Instagram. Chega dia que dá 400. Aí ali. Mas você vê, muita gente já ficou pelo caminho. Vai... Por quê? É muito difícil a pessoa ter o processo hoje de continuidade. É por isso que a Abacuque faz uma oração específica, né? Ele fala bem assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. A notifica. Por quê? Porque começar às vezes é muito fácil. A pessoa está impulsionada, inspirada, motivada, mas com o passar do tempo ela vai se desmotivando, vai esfriando e tal. Então requer, na metade, ter um avivamento que impulsione ela a continuar com o gás do início, né? Com certeza. E depois, daí eu acho interessante quando se torna um hábito, né? E não é um hábito ruim, é um hábito bom. A pessoa rompeu, ela vai, né? E aí cria um processo de continuidade, ela não vai desistir. Fácil, ela vai romper e vai vencer, e Deus vai operar, e você vai se aproximar mais, e o mundo espiritual fica mais claro. E também ter a percepção que o jejum é poderoso, né, pastor? Sim. A gente não jejua por barganha, mas tudo. Eu digo assim: você está no mundo espiritual para se aproximar de Deus, mortificar a carne e vivificar o espírito. E existem coisas que estão bloqueadas no mundo espiritual que o jejum quebra e que manifesta. Então, por exemplo, nesse jejum mesmo, teve o caso do inventário, 2 anos. A gente estava orando para sair. Ontem o irmão assinou o contrato lá, os filhos se reuniram e saiu, já venderam um imóvel. Teve 3 aposentadorias. Parece um absurdo. Ah, não, pastor, mas já ia acontecer. Tem coisa que está parada há 10 anos, 15 anos, 12 anos. Então, as pessoas querem naturalizar tudo. A pessoa, ela entrou no jejum, parece que os bloqueios espirituais vai caindo por terra. Teve 2 questões muito fortes de reconciliação familiar. Uma de um menino que falou: pastor, eu nunca entendia meu pai. Através de uma palavra nesse jejum, eu fui lá e pedi perdão para meu pai e para minha mãe. Porque eu consegui enxergar o amor deles, o amor de Deus e o quanto eu sou miserável. Vê? Olha só. Não é forte um negócio desse? Demais. Teve um caso de uma irmã que os filhos estavam tudo brigados, se reconciliaram. Então, assim, são coisas que vão acontecendo. Curas. Saiu uma cirurgia hoje que era impossível sair também para uma irmã, testemunhei hoje. E sem falar também que o jejum nos deixa mais sensível ao mundo espiritual, Sim. né? Para termos discernimento, percepções. O que é o homem, o que é o diabo. Até sentir a presença de Deus, né? É? Pessoas, às vezes, que têm dificuldade de sentir a presença de Deus, quando está em propósito de jejum, começou a falar de Deus, começa a arrepiar, a sentir uma emoção muito forte. Sim, você está mais sensível. Totalmente sensível. Não tem ninguém sentindo lá, você está sentindo Deus. Pode ser que tenha gente em propósito de jejum que está nos acompanhando aqui e já está sentindo Sim. a presença do Senhor, porque esse é o poder do jejum, mortificar a carne e vivificar o espírito. E se o espírito estiver mais vivificado no homem do que a sua própria carne, é fato que ele vai ser um ser mais espiritual, ele vai ter discernimento, o que é o agir do maligno, o que é a ação humana e o que é a ação divina. E é tremendo, né? A gente vê uma pessoa com sensibilidade espiritual, ela também começa a ter discernimento espiritual. Então, no jejum, é normal você entrar num ambiente e você sentir tudo que está acontecendo naquele ambiente. O peso que tá, tudo que tá ali, parece que você começa a ver as pessoas, olhar para as pessoas e já ver o que está acontecendo. Parece que Deus começa a te mostrar coisas que você não, estando natural na carne, você não percebe. Teve uma época que eu estava em propósito de jejum, quando eu era crente mesmo.
Eu fazia. Eu teve uma Você época. gosta de ser Não. criticado mesmo. Agora você fala dessa, é uma matar. Quando eu era crente mesmo. Não, teve uma época que eu era muito crente, pastor. Eu fazia propósito de jejum de 48 a 48 horas. Eu pegava 48, jantava meia-noite, depois pegava mais 48 horas de jejum. Eu chegava em ambientes e eu via mesmo espírito maligno no rosto de pessoas, e o Senhor me falava: essa pessoa aí não está sendo dominada por ela mesma, está sendo dominada por espírito maligno. Então, já entrava orando: Senhor, me guarda com teu sangue, me protege, livra essa pessoa, livra a família dessa pessoa, livra a pessoa que esse ser que está possuindo essa pessoa quer fazer mal. Então, assim, o jejum tem um poder extraordinário de desvendar o mundo espiritual para nós. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo em uma geração que nem jejuar sabe também, né? O senhor falou, certo dia, foi o quê? Foi no último podcast que a gente faz, que no propósito de jejum o senhor tem que ensinar todo dia as pessoas a fazerem jejum, porque não sabe, né? Não sabe o que é o jejum. Isso é incrível, né? Muita gente está dentro das igrejas, os pastores não motivam e não ensinam mais as pessoas a mortificar a carne. Aí você vê o nível que tá as igrejas, né? De não terem propósitos de jejum. E o jejum coletivo, ele é bíblico, né? Ele é bíblico porque, você vê, o rei de Jonas, de Nínive, botou o povo para jejuar. O jejum de Esther, foi tudo com o jejum o quê? Coletivo. Então você vê que o jejum coletivo, quando um pastor puxa o povo para o jejum, imagine uma igreja. Eu conheço igrejas que fazem 2, 3 propósitos de jejum no ano, o povo no propósito. Coisas sobrenaturais acontecem, né? Hoje tem muitas igrejas, principalmente as igrejas comunidade, estão fazendo jejum de rede social. Você acha que é válido um jejum de rede social? Pastor, mediante o tempo que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão muito apegadas às redes sociais, então a partir do momento que faz um jejum de redes sociais, que vai gerar na pessoa uma abstinência, é válido. É válido. Onde mais a nossa carne está sendo alimentada hoje? Entretenimento, distrações. A pessoa está fora do propósito. Só que, veja, a gente eu passei por uma situação esse mês, eu acredito que aconteceu isso no jejum, né? Que, querendo ou não, tenta abalar nossas emoções, né? Que é a gente ser alvo de crítica e as pessoas passando uma imagem de você que você não é. É difícil lidar com essa situação, né? Os haters da vida. É que assim, existem os haters e existem os críticos mesmo, as pessoas que às vezes te amam e te criticam. Os haters, às vezes você tem que ignorar, os haters, às vezes você tem que ignorar, digo na maioria das vezes, ou você se posicionar também e respondê-los, né? Porque senão os haters, você vai abaixando demais pra ele, vai mostrando o fundo. E aí eles querem montar, né? Sim. Só que assim, a gente tem que aprender, eu digo assim, a lidar com essa situação com muita sabedoria, né? Com muito discernimento. Porque até que ponto que as pessoas falam a nosso respeito é verdade, né? Tem pessoas que, hoje, infelizmente, tem pessoas que precisam ser combatidas e precisam ser expostas. Só que assim, aí eu fui analisar, né? Porque a gente teve uma cena e as pessoas... choveu de vídeo, de comentário, de site, sobre o que aconteceu lá na rádio. Lá. Aí, a gente vai analisar quem que tá criticando. Aí já começa por aí. Quem é que tá te criticando? Quem é que tá fazendo o vídeo e destruindo a tua imagem? São pessoas que não têm mais imagem no nosso meio, né? E assim, pessoas que são feridas pelo sistema religioso, que tiveram no meio, que tinham visões acerca do que queriam no meio e de repente viram que por causa do que aconteceu na sua história, simplesmente eles viram que nada daquilo ia acontecer. Aí saíram do meio religioso e criaram um meio de ficar batendo do lado de fora. Quem acompanha essas pessoas, ferido gera ferido. São tudo pessoas feridas. Infelizmente, pessoas machucadas machucam pessoas e geram pessoas machucadas, né? Então, o ciclo, por exemplo, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado e falar, mas a gente tem um ciclo de energia. A gente é guiado pelo Espírito, da palavra e tal. Quem vai nos acompanhar são pessoas que gostam da palavra, gostam
do que você fala. Só que pessoas que acompanham essas pessoas, o ciclo de energia é muito baixo. Eu sempre digo, né? Eu sou um crítico do sistema religioso. Mas você tá dentro do sistema. Se você tá doente, Se você pegar e tomar um remédio, se você não tomar um remédio, você é curado? Fora do corpo? Não sem tem como. ingerir? Não tem como. Não tem como gerar cura. Ou gerar um senso, que é o que eles querem, né? Os canais críticos, os canais de fofoca gospel, os canais que expõem tudo que está acontecendo nas igrejas, brigas, intrigas e tal. Do lado de fora não tem efeito nenhum. É só barulho. É só barulho. E a minha maior intriga nessa questão aí é pelo seguinte, porque houve uma reconciliação, poxa. Os cara não exaltam a reconciliação entre duas pessoas que fazem parte do reino. O bispo falou, eu te perdoo, depois o senhor falou, pediu perdão. Os caras não exaltam a reconciliação. Os caras querem o quê? A guerra, a batalha. E eu acho que não exaltam a reconciliação porque não houve oportunidade deles se reconciliar também, né? É igual Satanás. Satanás luta com a gente hoje por quê? Porque não houve oportunidade de reconciliação dele com Deus. E aí a gente, ser humano, peca, vacila, erra, e de repente estamos aos pés da cruz pedindo perdão, Deus nos perdoa. Então, é a síndrome de Satanás que odeia a reconciliação. E aí a gente precisa tocar nesses dois pontos. Então vamos pegar primeiro os críticos dos canais de pessoas que não estão mais no nosso meio, não frequentam mais igreja, não acreditam mais na igreja. Essas pessoas não acreditam. Né? Eu até vi um post lá falando, mas por que você não exalta os bons? Você só fala de coisa ruim. Porque tem muito pastor sério e tal. E aí um deles falou, não, os bons não precisam de mídia. Eles não estão fazendo para se aparecer. Mas você só falar coisa negativa e nunca mostrar um ponto positivo, é porque você está doente e está querendo adoecer muita gente. A igreja não é um CNPJ, a igreja não é um sistema religioso. A igreja é um corpo, todos nós somos um corpo. Então, veja bem, não tem como gerar cura do lado de fora. O que eles estão fazendo não tem efeito nenhum no reino de Deus. Tem efeito no reino das trevas. Eles estão alimentando demônios, estão criando fantasmas e monstros que não existem. Por quê? A partir do momento que um sistema religioso é liderado por homem, ele é passivo a falhas. São homens, né? Então, assim, é muito forte o que nós estamos vendo. Então, assim, gritar do lado de fora não gera efeito nenhum. Agora, existe o outro lado, vamos lá, que é muito bom a gente... Eu estou tentando achar uma frase que eu li e não tô encontrando. É mais ou menos sobre o que a frase? É sobre a questão do... Se a igreja vivesse como eu vivo, ela estaria melhor ou pior? Essa é a frase. Por exemplo, a vida que eu vivo, se a igreja levasse a vida que eu vivo, a igreja estaria melhor ou a igreja estaria pior? Interessante. Se a igreja levasse a vida que eu estou vivendo agora, ela estaria melhor ou estaria pior? Se ela estaria pior, eu não tenho moral nenhuma de falar. É verdade, não é? Totalmente. Agora, se a vida que eu estou vivendo melhoraria a imagem da igreja seria melhor. Então, assim, existe esse ponto, Fábio, de muita gente ter saído ferido e tudo que eles alimentam é trevas, é demônios, é espíritos, é monstros, cria-se monstro. Só quem sabe o problema que existe dentro de um sistema religioso é quem está lá. Tem corrupção? Tem. Infelizmente. Tem nepotismo? Tem. Mas sobre o nepotismo, eu só vai dar continuidade. Mas se a gente pegar uma vertente mais bíblica, pegando o Antigo Testamento, o nepotismo é bíblico. Por exemplo, o sacerdócio passava de quem? De pai para filho. Se o cara tem chamada, eu não sou contra. Né? O problema é a pessoa querer enfiar um filho no ministério à força para pegar campo e a visão ser dinheiro. Então, existem homens de Deus, eu conheço filhos de pastores que são grandes homens de Deus, existem famílias inteiras de pastores
que nasceram mesmo para aquilo, tem uma chamada para aquilo. Mas como tem filhos e pastor que não tem e estão sendo forçados a ser, e é uma catástrofe. E isso é perceptível quando a igreja praticamente que ele pastoreia está sendo destruída. Mas eu acredito também que Deus é um Deus geracional, que o chamado às vezes passa de pai para filho, e isso nós temos diversos exemplos bíblicos, né? Sim, então assim, tem muitos filhos que querem ser pastor. Mas tem muitos filhos que querem o pastoreio pelos benefícios que ele gera. Você está entendendo? Só que, no meio de toda essa questão do sistema religioso que existe, a gente não pode ser hipócrita dizer que não, a igreja é perfeita, é muito complicado. Ela só é perfeita porque Jesus está lá, né? Porque se dependesse de nós... E aí entra na questão do seguinte, Fábio. A gente vê o seguinte. Querer essa perfeição não existe, mas Deus trabalha no meio desse. Então é melhor o povo estar dentro como reconhecendo que precisa melhorar, né? O que eu estou fazendo? Então, por exemplo, eu digo, pastor Carlos Cardoso poderia estar totalmente fora do sistema religioso hoje, né? Eu tenho um sistema online, eu tenho um projeto, mas porque que me faz pregar? Primeiro, a gente é escravo do ministério. Escravo do dom. Então, assim, você tá ali. Agora, do lado de fora, o que eu prego não tem efeito nenhum. Agora, por exemplo... do lado de fora é só cão que esbraveja, né? É só grito. Agora, eu posso dizer aqui, quem me conhece, né? Eu tenho 25 anos de ministério, pregando. Eu dizer que eu nunca cobrei para pregar, a primeira e única vez que eu cobrei, eu me senti muito mal. Que eu falei valores para ir pregar. Eu não cobro para pregar. Eu peço minha passagem aérea, se der para ir de carro, eu vou de carro, se for perto. E hospedagem. E oferta é o que Deus tocar no coração do pastor, né? Eu não cobro. Por que eu não cobro? Porque eu tenho liberdade de falar o que eu quero. Não tem preço. Você assumir o altar e Deus te dá algo muito forte para entregar e você não ficar segurando pelo valor da oferta que você está recebendo. Porque daí o profeta é comprado. Você está entendendo? Sim. Então eu não cobro. Então assim, eu tenho liberdade de falar o que o céu quer que eu entregue. Isso é tremendo, né? Agora, do lado de fora, é só grito. E é só gerando... Essas pessoas adoecem pessoas. Infelizmente, querendo ou não, essas pessoas que esbravejam do lado de fora acabam gerando facções dentro do corpo. Sim. Porque coloca a membresia contra a liderança. Isso tem sido um caos no meio da cristandade no Brasil hoje. Eu sou do seguinte ponto. Eu digo aos crentes, se você está dentro de um sistema religioso que você não cresce espiritualmente, sai dele. Que a função do corpo de Cristo é te fazer crescer até chegar à estatura de Cristo. O líder, ele vai te dar direção para crescimento. Agora, se você está dentro de um sistema religioso que você só sabe criticar, passa ano e sai ano, entra ano e sai ano, e você não melhora, você não cresce, você não desenvolve nada, você está no lugar errado. Não muda como ser humano, não muda como esposo, como esposa, como filho, amigo. como amigo. Não muda como ser humano. E só sabe criticar, alguma coisa de você errado está tem. doente também. Isso é um cristianismo frajuto, né? Sim, e aí entra, né? Hoje, por exemplo, dízimo e oferta. É delicado tocar nesse assunto, é delicado. Mas eu preciso entender, pastor Carlos Cardoso, e aí eu posso falar isso porque eu sou um dizimista fiel. E lá em casa a gente dizima até de centavo. Então, assim, a gente sabe tudo que entra, tudo que sai, e o que é de Deus e pronto. E não importa o valor, é de Deus, e tá... Graças a Deus. Agora, o que eu tenho na minha mente? Quem é que recebe meu dízimo e minha oferta? Não é a igreja. Não é a igreja que recebe. Quem recebe meu dízimo e minha oferta é Deus. Eu estou devolvendo o que pertence a Deus. É bom ver que esse dinheiro está sendo utilizado para fazer coisas? É bom. Mas tem muita gente, a maioria das pessoas que pregam ou falam mal de dízimo, de oferta, de cargo, pastor e tal, nunca foram fiel no dízimo. Nunca provaram o poder do dízimo. Você tá entendendo? Não sabe o quanto é beneficente ser dizimista. Eu não né? dizimo para os outros, eu dizimo porque eu sei da bênção de Deus que existe. Aí a pessoa, ela e quem dizima e oferta e não prospera,
Quem dizima e oferta e não prospera? Por que a pessoa dizima e oferta e não prospera? A prosperidade não é você ter muito, a prosperidade é você ter ausência de necessidade. Então, a prosperidade bíblica é eu ter ausência de necessidade. Eu estou com as minhas contas em dia, tenho meu carrinho, minha casa, eu talvez nem tenho o carro, mas eu tenho minha casa, minha conta de luz está paga, a minha casa está paga, meu aluguel está pago, minha água está paga, minha internet está paga, eu tenho, se acontecer qualquer emergência, eu tenho uma reserva. Prosperidade. Vida plena? Porque não adianta você ter muita coisa só ter dor de cabeça. Agora, olha o que acontece, Fábio. Por que a pessoa dizima e oferta e não prospera? Primeiro, porque ela quer saber onde está o dinheiro. Eu estou dizimando, mas eu quero saber onde está indo o meu dinheiro. O dinheiro é dela, tá ali. É meu dinheiro. Eu quero saber onde está. Deus nunca recebeu essa oferta. Ou seja, ela jogou, a partir do momento que fala que é meu, não deu, né? Não devolveu, não entregou para quem direito. Ela quer ficar monitorando o dinheiro que nem dela é mais, é de Deus. Aí o pastor tá roubando, o pastor tá fazendo isso, o pastor tá fazendo aquilo. Meu irmão, pensa na maldição que é mexer em dinheiro de igreja. Eu tratei um caso de um diácono que estava roubando o dízimo da salva. Tudo na casa dele destruído. Aí ele tirou férias, ele me ligou para confessar o pecado. Ele, por exemplo, entrava, daí ele pegava ali os envelopes, tirava o dinheiro ou tirava dinheiro da salva. E virou hábito. Aí o que aconteceu? Tudo quebrado. Ele pegou férias. Ele ficou 30 dias das férias deles quebrando a casa dele por causa de um vazamento e não encontrou o vazamento. É maldição. Pessoa que mexe no dinheiro de Deus, não tem administração no dinheiro de Deus, ela está debaixo de maldição. O que é de Deus é de Deus. Então, o que entra, tem o salário do pastor, que é digno do seu salário. Não é bíblico? Sim. Todo obreiro é digno do seu salário. Sacerdote levita tinha tudo. E se aposentava com a família sendo amparada pelo sistema religioso do Antigo Testamento. Não é tremendo? Eles nunca foram desamparados, porque faziam o serviço do Senhor. Agora, eu preciso ter essa liberalidade. Então, assim, aí o cara critica, existe um monte de coisa que está acontecendo, só que todos temos que ter consciência. Até que ponto tudo isso edifica eu ficar expondo a todo momento? E outra coisa, pastor, a gente tem que apontar o erro trazendo a solução. Apontar por apontar, sem apresentar uma solução, é o quê? É só interesses. É só interesse em monetização, em views, em polêmica, em guerra, em batalha. E outra coisa, se apontar um sistema religioso sem apontar o erro de um sistema religioso, sem apontar um sistema religioso que faz o certo, qual é o interesse? Qual é a ideia? Qual é a proposta? É simplesmente colocar o povo contra a igreja? É fazer o povo se tornar inimigo da cruz de Cristo? Eu não consigo entender. Tirar a unidade. Tirar a unidade. No seu caso ali, a crítica veio após uma reconciliação. O que o povo queria? Guerra? Treta? Te chamaram de covarde, te chamaram de inúmeros adjetivos pejorativos. Queria que tu fizesse o que ali, mediante o bispo ter se colocado na condição de alguém que já liberou perdão. Não vou te perdoar não, porque o senhor e tal, e vai pra... Era isso que o povo queria? Era isso, aí o pessoal me chamou. E aí, vamos pro outro lado agora. Agora vamos pegar o povo de dentro. Porque teve muitos pastores, né? Toma, e não sei o que, fala coisas assim absurdas. Teve o que mais me chocou foi um que falou que se visse um guspe no chão, era pra mim mergulhar no guspe. Se eu fosse você, eu cuspiria no chão e nadava, saía nadando. E aí postou depois, será que ele dormiu à noite? Naquela noite eu dormi super bem. Um monte de gente ligando pra mim, aí o senhor tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, eu tô em paz. Por que eu tô em paz? Eu sei quem eu sou com Deus. Então, assim, o que os outros falam, deixa de falar ao meu respeito, não muda em nada quem eu sou. E quando a pessoa sabe quem ela é... Agora, eu acho que se eu não dormiria em paz, e tu vai falar agora se eu tô certo ou não, tu não dormiria em paz se ele trouxesse à tona, falasse, você anda pregando por aí que eu sou maçom,
e falasse que não era como ele fez, ó, por causa disso, eu não te perdoo. Aí tu não dormiria em paz, não. Eu acho, né? Sim. Eu não dormiria em paz se a partir do momento o cara expõe um erro meu e fala, eu não te perdoo por isso, eu não quero te dormiria em paz. amaldiçoar agora. Eu vou te amar. Aí não tem como dormir em paz. Mas o cara, eu te perdoo, tu não vai dormir em paz depois de um perdão Assim, liberado? Eu fiquei... Aí as pessoas ficam, o camarada não falou nada. Vou falar o quê? A pessoa é muito fácil falar de fora. Agora, se coloca no seu lugar. A pessoa, ela não te perguntou nada e simplesmente falou, te perdoou, tá perdoado, tá tudo em paz e acabou. Pronto, o assunto tá encerrado ali. Agora eu acho que o corpo deveria ressaltar a reconciliação e o perdão. Aí entra a família. Aí, agora nós vamos tocar no assunto profundo, tá? Nós vamos tocar no assunto profundo. Sério? Mateus 18. Mateus 18, deixa eu só pegar do texto aqui. Coloca aqui Mateus 18, Léo, por favor. Então vamos lá. 18, 23 a seguir. Que é a parábola do credor incompassivo. Porque ali Jesus fala de um homem que foi muito perdoado. Olha lá. 23. Olha lá. Meu Jesus, dá uma Bíblia para nossa produção. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Aí veja bem, vamos pegar até aí. O homem foi perdoado 10.000 talentos, certo? 10.000 talentos, para a pessoa entender assim, 20 anos de salário de trabalho. Era uma dívida impagável. O senhor diz, eu quero receber. Ele diz, eu não tenho. O que ele fez? Ele se prostrou e disse, tem compaixão de mim, que tudo te pagarei. Que tudo eu te pagarei. Aí o Senhor perdoou. Uma dívida impagável. Aí ele sai e encontra uma pessoa que lhe deve 100 dinheiro, 3 meses de trabalho. Então veja bem, ele foi perdoado de uma dívida de 20 anos de trabalho e encontra uma pessoa que lhe devia 3 meses de trabalho. O que ele deveria fazer? Perdoar. Não é? Eu fui tão perdoado, tá perdoado. E eu devia perdoar todo mundo que chegasse na minha frente me devendo, mas você não me deve mais nada, eu tô perdoado. Mas o que ele fez? Ele cobrou e mandou para prisão o que lhe devia sem dinheiro. A pergunta que a gente tem que fazer pro texto é, por que ele não perdoou? Se ele foi tão perdoado. Por quê? Tão perdoado e não perdoou, não teve capacidade de perdoar. Não é um absurdo a pessoa ser tão perdoada? Claro que isso tem a ver com a Bíblia, que é, Jesus nos perdoa de uma dívida impagável e quem sou eu para não perdoar meu próximo? Agora, vamos pro texto, vamos raciocinar o texto. Por que ele não perdoou se ele foi tão perdoado? Tá no próprio texto. Ele disse, tudo te pagarei. A única forma de eu não perdoar é quando eu não me sinto perdoado. Então, o que ele queria fazer? Ele queria pegar o 100 dinheiro e cobrar todo mundo para ele ajuntar um dinheiro para chegar diante do Senhor e pagar uma dívida que já estava paga. Ele não se sentiu perdoado. E aí ele queria cobrar todo mundo para ir pagar uma dívida que já estava paga. Quando eu tô cheio de pedra na mão cobrando todo mundo, é muitas das vezes porque eu não me sinto perdoado. E aí eu quero condenar todo mundo, eu quero julgar todo mundo, eu quero espraguejar todo mundo, porque eu me sinto culpado de alguma coisa. Então, é o que aconteceu com muita gente. Eles se encheram de pedras na mão e falaram, vou atacar ele agora.
E aí é por quê? Porque não está bem com Deus, porque não está em paz com Deus. Porque o verdadeiro amor, se eu tenho o amor de Cristo, se eu fui perdoado, quem sou eu para não perdoar o Carlos? Não é nem o pastor Carlos. É o ser humano, né? Em vez de ficar criticando, espraguejando, humilhando, dizendo que é um covarde, dizendo que é isso, o povo quer guerra. Aí você vê o que está alimentando o povo. O que está alimentando o povo é vingança, é ódio. É por isso que quando o profeta se levanta na igreja e diz que teus inimigos vão ser destruídos, o povo glorifica. E aí o que a Bíblia diz sobre meus inimigos? Eu devo amar e orar, né? Amar o meu inimigo e perdoar, orar pelos meus perseguidores e amar os meus inimigos. E hoje não tem. Outra questão, João 8, a mulher adúltera. Você vê, quem é que levou a mulher adúltera até Jesus? Foi a religião. Os religiosos, né? A religião queria matar. E todo mundo estava com a pedra na mão para matar ela. A religião mata. E Jesus falou o quê? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha que interessante. Não foi dos mais novos para os mais velhos que começou a soltar as pedras. Foi dos mais velhos, porque tinham mais pecado. Porque tinha mais consciência dos erros que cometeu na vida. E, veja, Jesus poderia tacar pedra nela ou não? Sim. Ele não tinha pecado. Mas o que ele fez? Ele acolheu ela. Ele perdoou ela. Isso é o evangelho. E a gente está nesse momento, a gente está armado até os dentes para tacar pedra nos outros. E aquele que tem o poder e é tão justo que tem o direito de me tacar pedra, de me destruir, de me condenar, decidiu me amar e me perdoar, né? E aí? Então, assim, a gente está dentro de uma geração doente que aí você vê o nível de espiritualidade que a gente está convivendo. Que as pessoas não têm um pingo de misericórdia e ainda se alegram de ver o irmão sendo exposto e não entendendo nada, porque ninguém sabe o que aconteceu. As pessoas só pegam um flash de 2 minutos e meio e acham que aquilo é uma verdade absoluta. Ninguém sabe o que aconteceu depois, o que aconteceu antes. Se aconteceu alguma coisa, ninguém perguntou para mim o porquê que eu fui lá. Alguém perguntou? Ninguém. Simplesmente viram um vídeo e falaram, é isso daqui e vou acabar com ele agora. E ninguém entende que foi perdoado, já está perdoado, já tá. E as pessoas querem. Não vira o clima durante o debate 2 foi horas, maravilhoso. 2 horas, o debate. O clima entre os dois de reconciliação, de fraternidade, de amizade, de comunhão, não é? E aqui eu ressalto mais uma vez a grandeza do bispo, né? Além de ter sido homem de questionar frente a frente, entre aspas, ele também foi homem de Deus porque questionou e acabou perdoando. Então, e aí as pessoas querem briga, querem... Treta. Né? Treta. O que alimenta a internet é a treta. É a treta, eu tô te falando. E assim, eu tenho um grupo que eu comentei com eles sobre o ocorrido e falei, esse grupo sim, eu falei, se vocês se sentiram de alguma forma ofendidos, mas eu expliquei, né, o posicionamento do que foi feito, o que o bispo fez, e falei no teu podcast, pedi perdão, e acabou. Na minha mente. Só que as pessoas querem encher as mãos de pedra, querem briga, querem... E ninguém quer paz, parece. Aí tem aqueles também que partem pro extremo, né? Agora, que credibilidade o Cardoso vai ter para falar qualquer coisa? Né? Muito. Eu não preciso me justificar sobre o que falo ou não. É só as pessoas que convivem comigo todo dia em live que podem dizer isso. E eu já digo, muitas coisas que o pastor Cardoso falou aqui no podcast, a gente viu acontecendo depois. Eu não gosto da expressão previsões apocalípticas, que já parte muito para o outro lado, né? Mas uma visão bíblica, sim, apocalíptica e geopolítica a respeito do que acontece no Brasil e no mundo, que o pastor Carlos Cardoso falou aqui, já aconteceu. Mas é homem, pô, tá sujeito a falhar, tá sujeito, sim, a errar. E o que a gente tem que fazer? Eu volto ressaltar a reconciliação e o perdão, porque o reino é quem ganha com isso. Agora, quem fica ressaltando treta, briga, baderna, confusão, discussão, é o Satanás, é o diabo. A gente alimenta o maligno no meio de uma turbulência dessa.
Então, assim, Fábio, a gente vê hoje, você tocou no assunto sobre a questão apocalíptica, né? Você sabia que eu poderia, como muita gente faz, Deus me mostrou que isso ia acontecer. Não ia me dar mais credibilidade? É Deus, né? Como é que vai questionar? e é o que muito profeta hoje tá utilizando, porque quem estuda geopolítica sabe para onde o mundo está caminhando. E a pessoa poderia tomar o título dizendo, Deus está me revelando. Só que, aí que vem, é onde a gente cria muita inimizade. É porque o negócio está tão claro e você não mostra dentro de uma visão espiritualizada. Você mostra, raciocina. Vamos raciocinar isso daqui. Por exemplo, essa semana, segunda-feira, Donald Trump, pela primeira vez na história dos Estados Unidos da América, Donald Trump mandou todos os generais alta patente do exército americano se reunir com ele nos Estados Unidos. Todo mundo deixou, do mundo inteiro. Foi 800 generais reunidos numa sala só. Isso criou um alvoroço. Vai acontecer alguma coisa ou não? Vai. Nisso aí você já acaba tendo não norte, tem uma previsão? Tem uma previsão. Como é que o cara vai... Por quê? Porque eles têm teleconferência. E é altamente segura. Por que eles vão vazar, vão dar uma informação que não pode ser usando o mecanismo de energia, de internet? E aí, veja, imagine que tem um general dos Estados Unidos no Brasil, outro ali, eu estou dando um exemplo, né? Lá no Panamá e tal. Eles todos tiveram que ir para a América no mesmo instante, se reunir no mesmo lugar e deixa fragilizado, porque o comando sai deles. Todo o comando do exército sai dessas 800 cabeças. É a mesma coisa que deixar os postos desprovidos. Se acontecer uma terceira guerra mundial, até se... O que vai fazer se ficar sem comunicação? Como é que o povo vai agir? Parece, mas é muito preocupante o que está acontecendo essa semana. Por quê? Vamos lá. A gente tem essa reunião. Emmanuel Macron mandou o exército e a população ficar pronto para uma guerra. E a Rússia está fazendo um monte de ensaio de usar armamento nuclear. Então, alguma coisa, existe uma previsibilidade. Aí também tem o Emmanuel Macron pediu para todos os hospitais se prepararem para receber feridos de guerra. Então, assim, alguma coisa está acontecendo que ninguém está percebendo, sim ou não? Eu poderia mostrar, dizer, olha, Deus está me mostrando que está para acontecer uma terceira guerra mundial ou uma guerra em uma grande escalada. Poderia usar com essa informação? Sim, claro. E se acontecer, você ficaria conhecido como o profeta, né? Profeta. Só que eu só preciso olhar e dizer, não é normal. Por quê? Porque nunca aconteceu. E aí dizem que foi um alinhamento, né? Ainda virou um meme, que esse meme é o seguinte, foi o general, o comandante de todos, falou que a maioria está obeso, né? Que tem que entrar em forma, isso virou um meme. Mas aí eles disseram sobre corte de gasto, vão mandar um monte de gente embora, alinhamento, só que aí existe algo. Os Estados Unidos, eles defendem vários países. Por exemplo, os Estados Unidos vai começar um exercício de guerra agora com a Argentina aqui na América Latina. Tem um monte de exército americano na América Latina, só que eles estavam desprovidos internamente. E isso é um alinhamento para se autoproteger. Então, eles criaram um mecanismo dentro dessa reunião para se proteger. E existe algo que é agora em outubro, né? Que é a chegada do 3i Atlas. Do 3i Atlas? O que é esse 3i Atlas, né? Então, muita gente diz que é um começo, só que agora tem muita gente dizendo que já tem visibilidade. Porque é uma coisa que tem uma luz que se movimenta lá dentro e diz que não pode ser cometa. Não pode ser asteroide. O que é? Extraterrestre? E aí entra uma ideia que está chegando uma nave-mãe de 45 quilômetros. É grande, né? A bicha é grande. É meio que Independence Day, você olhar aquele negócio. Alguma coisa está sendo criada. Eu vejo hoje, né, que essa ideia de uma escalada para uma terceira guerra mundial, eu não acredito. Eu posso acreditar até numa guerra espacial, né? Uma guerra entre aí, extraterrestres e seres humanos?
Me ajuda aí, Léo. Ô, pastor, aí tu me quebra. Aí, agora vai. Não. Meu Deus. Você que chama ele. Rapaz, só faltou o doutor Alex aqui. Meu Deus. Meu Deus. Falando em doutor Alex, meu Deus. Era pra fazer live com ele antes. Não, a ideia... Eu acredito que hoje, através de hologramas, holografia, eles podem criar uma invasão alienígena num piscar de olhos. Tá, mas vem cá. E Primeiro, aí, o senhor... qual seria a ideia de um ataque? Aí, agora nós vamos conspirar. Não, primeiro, o senhor acredita em alienígena? Nós somos ET. extraterrestres. Você é um extraterrestre, não sabe. Você veio da onde? Hã? Você veio da onde? Vim do sopro de Deus, né? Vida. Quem te deu vida? Foi Uax. Deus. Pra onde você vai voltar? Eu espero voltar pra lá. Então, Céu, pra Deus. A gente é celestial, a gente não pertence à Terra, então a gente é um extraterrestre. Tá, mas eu tô falando de extraterrestre como é pintado assim Não. pelo... Existem vida em outros planetas? É que a ideia é que esses seres estão mais avançados em tecnologia e tal. O senhor acredita Sim. que existem esses alienígenas extraterrestres? Eu parto do princípio seguinte. Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus. E a Terra? Você acha que Deus ia criar os céus para ficar vazio? É, Sem 45, habitação. 17 de Isaías, Deus não cria nada para ser sem forma e vazia, né? É. Então, veja bem, a terra está no singular, nós temos uma terra só. Mas os céus têm habitação de seres angelical. A prova disso é que a Nova Jerusalém tem 12 portas e elas ficarão abertas. Porta é acesso. Nós vamos ter acesso ao quê? Aos céus. Boa pergunta. Então, existe vidas, existe seres que regem a adoração a Deus em todo lugar criado por Deus. Não está vazio, você está entendendo? Porque a presença de Deus está só na terra? Não. Quem criou tudo? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E todos os seres que... E todos os seres que nela habitam. Mas os anjos são seres criados por Deus. A gente não tem noção e dimensão de números de anjo e quantidade de anjo que existe. E todos os lugares criados por Deus é preenchido com a sua presença, com seres que agem adoração a Ele. Então é por isso. Agora, eu acredito que os demônios, né, a gente tem, e aí é muito bom as pessoas estudar sobre tecnologia reversa. Nós já temos aeronaves de tecnologia reversa. Essas aeronaves são construídas na Área 51 e são semelhantes a discos voadores. Então, são fabricações humanas para que cause medo. E aí e aí eu vou entrar dentro de uma vertente aqui que as pessoas podem me criticar, mas o homem nunca foi na Lua. E o homem tem um desejo de romper o espaço. A única forma, talvez, de romper essa proteção que existe sobre nós, os terraplanistas vão pirar nessa fala. Mas, não, eu não estou dizendo que a Terra é plana, vamos dizer assim. Mas nós temos um campo de força, uma proteção tão grande que, chegando lá, que seria a nossa proteção, tudo é derretido pelo calor. Não consegue. Nós não temos tecnologia para... E aí entra, talvez, numa obsessão de quebrar essa proteção, que pode ser altamente catastrófica. Aí se fala da camada de ozônio fraca, que tudo vem que é o nosso campo de força. Mas através de uma guerra espacial, imagine, lançando um míssil não para a Terra, mas para o espaço, para combater um pseudo. Então poderia dar autorização aos governos de fazer coisas que nunca fizeram. Você está entendendo? Então é uma ideia. Esse 3 Atlas, então, na sua percepção, poderia ser uma nave alienígena que pode discorrer em uma G mundial, em uma G espacial. Ele pode ser um... espacial. Eu acredito no que a maioria dos cientistas estão dizendo, que pode ser um cometa. Ele vai passar muito distante. O planeta mais próximo que ele vai passar é Marte. Da Terra, a linha que ele está percorrendo, ela não está... Imagine, meio que está vindo em linha reta. Você está entendendo? Então, se fosse uma aeronave, ele poderia ter outras dimensões. Apesar que também existe a questão de tempo e espaço fora da nossa órbita. Então, existe toda uma questão. Mas é muito interessante a gente partir do princípio de que não está normal
essa é a ideia desses 800 generais nos Estados Unidos. Não é normal. Então, nunca aconteceu. E aí vem um alinhamento e comando, né? Porque ali é quem... Então, isso não... Eu acredito que não mexeu só com a cabeça do alto poder americano, porque até os políticos estavam, assim, observando tudo isso. As matérias disseram, nós vamos ficar sem força e sem pessoas que têm poder de comandar um míssil de tal, totalmente desprovido de proteção em vários lugares. E assim, mexeu com a cabeça de todo mundo. A reunião já aconteceu, aí vem o Emmanuel Macron, vem a Rússia totalmente alinhada, né, provocando a OTAN, e a gente vê que é uma agenda do caos. Os financiadores de guerra é um só. Estados Unidos. Não, é quem manda no poder, não é a América que... A América somente obedece quem manda. Então, por exemplo, nós vamos usar a Rússia e a Ucrânia. É o mesmo financiador. Eles estão lá se degladiando, o povo sofrendo, o mundo dividido. Tem gente que apoia a Ucrânia, tem gente que apoia a Rússia. Enquanto tem um financiador financiando a Rússia e a aproveitando Ucrânia. de tudo aquilo. Aí, veja, tem um acordo que Trump fez com a Ucrânia para extrair as terras raras lá da Ucrânia. Já foi fechado e a América está lá. Então, os imóveis, imaginem os valores dos imóveis da Ucrânia. Se tinha algum valor, não vale mais nada. Alguém comprou tudo isso. Você está entendendo? Então, tira-se poder, se estabelece um novo poder. Então, a gente vê que existe algo acontecendo. E tudo isso, aonde só a gente encontra a resposta para tudo isso? No Apocalipse. Então, não é teoria. E aí, é a partir do princípio que a gente sempre fala aqui. A Bíblia é um livro profético, a Bíblia precisa se cumprir. Quem é que Deus usa para cumprir a Bíblia? Os homens. Os homens. Influenciado pelo poder da palavra, que já foi liberada por Deus, e os demônios também obedecem. É por isso que Lutero disse, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é um ser com coleira, ele tem limite. Então, tudo segue o curso da ótica profética. Não tem como você fugir da profecia. Outra coisa que aconteceu... E não tem como mudar a profecia, né? O que está escrito vai se cumprir. Vai se cumprir. E passarão, Lucas 21, 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras. Aí vamos lá. Reino Unido, semana passada, implementou o primeiro-ministro do Reino Unido, lá Pastor, só voltando para eu entender aqui, esses 800 generais que o senhor falou? É alta patente do exército americano. Alta patente, do se reuniram e tal. Em qual propósito? Vamos lá. Para... Não que abrir mão da proteção de outros países, mas se autoproteger, para a América se autoproteger. Por que a América está precisando dessa alta proteção? Eles estão percebendo uma queda da América, dos Estados Unidos? Sim, aí entra a gente vai chegar lá. Existe uma proteção. Outra questão, muita gente já está sendo mandada embora, estão renovando. Um posicionamento estratégico, e existe coisas que foi tratada lá, e por isso que eles tiveram que ir para lá, que ninguém vai saber. É isso que é assombroso. Existe o que eles... É igual a reunião do Clube Bilderberg, em junho, que acontece. Que é quem manda no jogo. A mídia começou a divulgar agora a reunião do Clube Bilderberg. Só que aparece alguns nomes, e quem aparece... Só que tudo que é tratado dentro da reunião do Clube Bilderberg, ninguém sabe. Ninguém pode. Não é vazado. E é quem manda em todo o sistema mundial. A gente tem Fórum Mundial Econômico, que é um braço político, só que o monopólio de poder está no Clube Bilderberg, que é até o Clube de Roma, até Roma está dentro do Clube Bilderberg. Então, assim, é um sistema, só que o que é tratado lá, está lá no site, você pode pesquisar aí. Reunião do Clube Bilderberg 2025. Está lá as pautas. Uma das pautas que está é o despovoamento da Terra. Despovoamento da Terra. Está dentro da pauta da reunião do Clube Bilderberg, que é o sistema que manda em tudo. Seria o despovoamento da Terra, também seria aquela questão de redução populacional. Redução populacional. E para isso tem que haver uma nova doença mundial também. Uma guerra, um míssil, um ataque nuclear, e aí você pode... Olha só. Aí entra essa questão do 3 Atlas aí, que pode ser um míssil, uma bomba nuclear, porém eles podem atribuir aos alienígenas, vamos defender né? o planeta.
E até onde? Se sempre se propaga que se tiverem mesmo esses terrestres, eles são totalmente superiores a nós. Aí existe muita teoria. Existe teoria, por exemplo, que quem está produzindo a IA, essa IA, ela é uma tecnologia alienígena que está se crescendo para se conectar novamente à origem. É meio que o homem se conectar a Deus e a IA. Olha só! Tem o povo cria coisa, né? Tem coisa que a eu ouço gente tá mais lógica aqui. A gente vai pro mais lógico. Tem coisa que eu ouço que parece que eu não ouço. Não, mas o problema é que se você for analisar, tem fundamento. Esse que é o grande quê da questão. Muitas vezes tem fundamento. Agora, veja bem. Teve a reunião, Macron preparou tanto o exército como a população e os hospitais. A Rússia está provocando a OTAN, através da Ucrânia, passou por cima da Polônia com drone, está acontecendo muita coisa. Eu não acredito que esse ano, 2026, nós teremos qualquer evento dessa magnitude. Porque nós estamos num ano de pacificação, né? De pacificação, mas está havendo uma movimentação. Né? O chanceler da Alemanha disse, nós não estamos na Terceira Guerra Mundial, mas também não estamos em paz. Que é algo assim, estamos preparados. Aí tem mais outra coisa, veja bem, que está acontecendo. Pode falar. Tu ia falar sobre o Reino Unido ali, aí eu voltei para Vamos lá, entender. o Reino Unido. O primeiro-ministro do Reino Unido criou o ID digital para todo trabalhador. O que é o ID digital? É íris dos olhos, é uma identidade digital. Então, eles vão escanear o olho e a face. Aí, o presidente de El Salvador publicou ID digital do Reino Unido. O que ele publicou embaixo? Apocalipse 13:16. E fez que a todos, grandes e pequenos, livres e cegos. O próprio presidente do presidente de El Salvador colocou o ID digital do Reino Unido como a marca da besta. Meu Deus. E o presidente do El Salvador não quis ir para a reunião da ONU, não, né? Por que é, tá? Por quê? Porque a gente fala muito de... O que o povo precisa entender que quem manda no jogo não quer mais dinheiro. Quem manda no jogo agora quer o controle total e submissão total da humanidade. É por isso que você vê que é o próprio espírito do anticristo. O mundo está sendo preparado para um líder global só. Que vai pacificar, e só pacifica quebrando essa polarização de esquerda e direita mundial. Então, veja, o ID digital, segundo eles, é por causa da imigração. Mas não é controle. A pessoa vai ser totalmente controlada, monitorada e vigiada pelo governo. Ela não consegue mais ficar escondida em lugar nenhum. Ela é encontrada em qualquer lugar. Ela saiu na rua, ela é reconhecida. E aí, veja bem, tudo que, através de uma identidade digital, tudo que você vai a questão da pontuação, que a gente sempre fala, vai ser pontuado. Eles podem bloquear a conta de uma pessoa, eles podem fazer o que quiser, através do comportamento dessa pessoa. O que eles oferecem através disso? Segurança. Mas o que eles pedem em troca? A tua liberdade. Então, mas isso aqui é para gerar paz e segurança. Mas para você ter paz e segurança, você não é mais livre. Você vai ser totalmente monitorado e vigiado pelo sistema. Controlado. Que é o que acontece na China. Só que o ID digital é um passo gigantesco. A China ela já está pronta para montar isso. Ela já controla todo mundo. E com o ID digital, acabou. A pessoa ela é achada em qualquer lugar do mundo. Não tem para onde fugir. Por exemplo, a menina deputada federal aqui, a Zambelli, foi encontrada lá na Itália, né? Por um hacker. O cara, o cara que encontrou ela foi encontrada nos Estados Unidos, depois que ela foi para a Itália. Ela postou um vídeo e o cara foi, através das imagens onde ela estava, é um jogo que faz você reconhecer o local. O cara falou, não, ela está em Los Angeles. Imagina com ID digital. Acabou. Aí a pessoa colocou a cara. Então, assim, é um controle absurdo. Aí, veja bem, um presidente... É isso que me choca. Me faz lembrar também aquele filme... Não sei o que... Lembra daquele filme do cara que... Ele era um agente da CIA...
Vai falando aí, o presidente que eu vou achar aqui. Aí veja bem, o que me choca, Fábio? O presidente de El Salvador assimila isso à marca da besta. Pergunta para um pastor se ele acha que isso é a marca da besta. Não acho. Não é absurdo? Parece que a percepção de pessoas que não estão no nosso meio, elas estão tão claras ao Apocalipse, e quem está no nosso meio... Lembrei, Identidade Bourne, lembra daquele filme? Tu já deve ter assistido esse. Aqui, ó. Desse cara aqui, ó. Deve ter assistido esse filme dele. Aí... Que luta. Aqui, ó. Identidade Bourne. Nunca assistiu esse filme? Tu já assistiu, né? Que tem tudo a ver com o que você tá falando. Sim. Aí. E aí, veja bem. Através do ID digital, todo mundo pontuado, todo mundo monitorado, todo mundo controlado, e as pessoas não percebem. Aí um presidente de um país, ele entende que é um sistema de controle, que é a marca da besta, só que quem anda com a Bíblia... Não acredita. Não acredita. É porque surgiram já muitas teorias também, né, pastor? Surgiu a teoria da marca da besta ser o www, o código de barra. O que mais? Só que agora, o mundo nunca esteve tão preparado como agora. A gente está sendo monitorado via satélite. A gente tem Starlink. A China também tem satélite. A gente tem... Aí, veja bem, a China criou, foi agora em setembro, um campo magnético 700 vezes mais forte do que o nosso campo magnético. Aí as pessoas dizem, mas o que isso tem a ver? É um baita imã que eles criaram lá que gira um campo de força. Isso é conexão pura. É tipo, através dessa tecnologia, envolve um monte de coisa de propulsão nuclear e tal, mas envia um sistema... É como que se criasse uma conexão com a Terra inteira. Foi agora, semana passada. Então, tudo que nós estamos vivenciando agora no salto tecnológico, no salto científico, é para nos escravizar. Então, eles liberaram a internet como algo maravilhoso, mas é a própria internet que vai nos levar à escravidão. Sistema de controle absurdo. E só encontra resposta como presidente de El Salvador. Um louco, né? Que tá de frente com o sistema, né? Aí tem outra coisa. Vamos lá. Olha a quantidade de coisa, né? Eu que tô dando os assuntos. Muita coisa aí que tá acontecendo que eu tô por fora, velho. Sobre esse 3 Atlas mesmo aí, eu tava meio por fora dessa... ID digital. Não, da ID digital também, meio por fora. E aí existe outra coisa. Tem um vídeo meu que viralizou em 2023 que eu falava da quebra da América. E o que acontece? Tá acontecendo agora. O Trump tá para mandar... Na realidade, existe vários órgãos públicos americanos fechados. E 100 mil pessoas podem ser mandadas embora. Porque o Trump não está conseguindo aprovar o orçamento. Ontem foi votado, perdeu de novo, para 2026. E por que ele não está conseguindo aprovar o orçamento para 2026? Porque a América está quebrada. O dólar despencou, o ouro subiu. E por algum momento ali, a China se tornou o país economicamente mais poderoso do mundo. E é isso que a China quer. E veja bem, eu tenho dito, o Biden entrou e quebrou os Estados Unidos. Entregou para o Trump com 34 trilhões de dívida. Agora está 36,5. Então, veja bem, para cada $1 que entra na América, a América deve $1,50. A dívida está impagável. Aí, como é que a economia americana se segurava? Nos títulos que eles tinham, principalmente na mão do Japão e da China. Então, não se desfaziam, esses países não se desfaziam desses títulos para equilibrar. Só que a China e o Japão começaram a vender esses títulos no mercado para quebrar a economia americana. Então, a América é uma bolha que pode explodir. Mas será que consegue quebrar? Eles conseguem qualquer América? coisa. E aí existem coisas que as pessoas, né? A gente comentou, né, aqui, que, por exemplo, o Donald Trump é colocado para nós como o cara mais poderoso da Terra. Mas na América, por exemplo, ele não conseguiu tirar uma secretária do Banco do Federal Reserve, do Banco Central da América.
Ele não conseguiu tirar um repórter do New York Times, ele botou lá uma multa de 15 bilhões, tudo isso porque a Suprema Corte relocou. E agora ele não está conseguindo aprovar o orçamento para ter dinheiro para trabalhar em 2026. Então o cara não é tão poderoso assim como a gente imagina. É aí que é. E aí quem manda na mídia, quem manda no Banco Central e quem manda nos partidos políticos? Não é ele. Existe um sistema por trás. Você está entendendo? Quando a gente fala que existe esse sistema, não é coisa da nossa cabeça. Tem alguém mandando e dando de frente. E a agenda é o quê? Caos pela ordem. A América quebrada é o mundo quebra, tá? Aqui no Brasil ele não está conseguindo mudar nada. Mesmo Continuou, aplicando a lei magnífica aí no Alexandre de Moraes, na esposa do Alexandre de Moraes, mesmo tentando peitar o Lula, colocando tarifaço no Brasil, o que que mudou? Bolsonaro está quase sendo... Já foi condenado à prisão, né? Sim. E aí, o que nós estamos vendo? A gente vê... por exemplo, os Estados Unidos, eles colocaram o nome lá. Desde 1981 isso não acontecia, tá? Os Estados Unidos, ele está paralisado. Essa é a palavra. Desde quando? Desde o dia 1º. Paralisou um monte de órgão. Um monte. Então, e eles estão falando de enxugar a máquina pública, vão mandar um monte de gente embora. Isso já era programa do... Eu falei isso em janeiro, fevereiro e março. O Elon Musk, ele entrou em um monte de departamento do governo americano com um monte de jovem, com um computador na mão. E tem um monte de gente que tem cargo público e não tem utilidade nenhuma. Tudo vai ser trocado pelo quê? Por robôs? Por inteligência artificial. Então, assim... Pode estar se criando uma crise para mandar todo mundo embora? Pode. Mas os economistas sabem do que eu estou falando aqui. A América está devendo mais do que antes. Então, existe o produto interno bruto. É o que é a riqueza do país. Imagine que chegou a 100%. A América está devendo 120%. Então, não bate. Imagine você gasta mais... E a conta é a mesma coisa do Brasil. O Brasil também está vendendo mais um imposto agora. Só que a esquerda está exaltando o Lula por conta da queda do dólar, né? Sim. Comparando com o real. Eu vi alguns economistas de esquerda ressaltando uma qualidade do Lula, dizendo que fazia tempo que o real não é tão valorizado comparado com o dólar como está sendo valorizado agora. Aí entra o populismo de quem não conhece de economia, né? Que se aproveita de uma situação que é preocupante para o mundo todo para fazer política. Porque uma América quebrada é um mundo quebrado. Se explodir a bolha na América, é que as pessoas não estudam sobre a grande recessão. Em 1929, Fábio, as pessoas se jogavam dos prédios. Imagine você dormir milionário e acordar pobre. Pesado isso aí. E hoje, dentro de um sistema, né, que pode colapsar a todo momento, existe o risco de quem está... Eu vou dar o exemplo da Venezuela. A Venezuela, quando o povo começou a ver, muita gente inteligente que percebeu o que queria acontecer, o que está acontecendo agora, foi embora, tirou todo o capital do país e vazou. Quem disse, não, vou ficar, não vai acontecer nada, e ficou... Tá lá como escravo, não consegue sair da casa, porque se sair o governo toma. E tá escravo dentro do país. Você tá entendendo? Então, assim, quem entende de mercado vê que nós estamos num momento muito perigoso da economia mundial. Aí o que complica é o seguinte, no meu pensamento, né? Se os Estados Unidos estão passando por essa crise interna aí, o que está se intrometendo no país dos outros? Eles vão te chamar de petista, hein? Cuidado. Não. Tá vivendo uma crise interna aí, lá e tá querendo caçar o Maduro. Tem que ser caçado mesmo. O Maduro tem que ser punido pelo ditador que se tornou. Beleza. O Brasil também tá vivendo em um tempo ruim com esse governo, autoritarismo do STF, principalmente do Alexandre de Moraes. Mas ele não tem que organizar a casa primeiro para depois se preocupar com os outros países? Então, é aí que a gente vê o que a mídia passa, mas as coisas não estão tão pacíficas. Por exemplo, ele colocou a guarda. É a mesma coisa que ele colocar a Guarda Nacional em Washington. Onde está a Casa Branca ali, está em segurança máxima. Monitoramento total.
não está tão pacífico. O Trump está impondo uma paz mundial pela força, por ameaça. E na América Latina, o combate de Donald Trump é contra o comunismo, é contra o império, a China tomar o poder. Então, existe um braço muito forte da Rússia, da China e do Irã, que é a Venezuela, que é uma ameaça, né, a muitas coisas e interesses americanos. Então, o que ele está fazendo? Ele vai, pelo que dá a entender, o Marco Rubio falou ontem, que ele quer que a América tire Maduro do poder. A quebra do Maduro vai abrir precedente para os outros presidentes, que é o Pietro e o Lula. Só que o cabeça está onde? O cabeça do Foro de São Paulo, o cabeça de todo o financiamento da esquerda da América Latina é o PT. É o Lula. É o Lula, que ele é o formulador. E ele falou isso na ONU, que ele criou o Foro de São Paulo com Fidel Castro. E aconteceu ontem algo, é muita informação, né? Meu Deus. Manda aí. Eu amo essas informações. Um secretário lá do Donald Trump reabriu o caso da Odebrecht de 2016 da Lava Jato. Abriu o caso. E aí vai mexer no cofre dos poderosos do Brasil. Então imagine, é um caso que para ele já tinha morrido, tá todo mundo perdoado pela Suprema Corte, só que a América pode expor. Agora presta atenção, a Odebrecht é uma empresa brasileira com investidores estrangeiros. Ela deu de suborno para políticos em 12 países 788 milhões de dólares. É muita grana. E para quê? Para ter liberação em obra, concessão e tal, em 12 países. E se Donald Trump mexer nessa caixa de Pandora, ele mexe no cofre dos caras aqui. E mexendo nos caras dos cofres aqui, mexe nos senadores, nos deputados e na Suprema Corte. E aí o Lula fica enfraquecido diante de mexer na Odebrecht. Então a gente está dentro de um sistema que a guerra hoje, e eu digo assim, a guerra que está se criando é um posicionamento para o anticristo. É o mundo pendendo para a direita, né? Para a direita, porque o anticristo ele vem dentro de um princípio de direita. É o caos pela ordem, né? Então ele só consegue entrar em ação diante de uma mudança geopolítica mundial. E é o que está acontecendo. E as pessoas esquecem, por exemplo, qual foi a abertura das Olimpíadas? Lembra? Foi da mulher? Foi a mulher? Não, ou do dragão? foi do anticristo montado no cavalo verdade. branco. E terminou... Foi o que teve a mulher no deserto. Teve uma apresentação também. Teve uma mulher no deserto. Não sei se foi Olimpíadas ou Jogos Olímpicos, né? Aí... É o mesmo, né? A Copa teve uma da mulher do deserto, qual foi? Eu não sei. Agora veja bem. As Olimpíadas terminou com o anticristo pisando sobre a terra, sobre o globo, todos os países do mundo, o falso profeta e o diabo. Ela terminou com essa imagem. O anticristo descendo do céu e pisando assim em todos os países da terra. Nós estamos chegando nessa hora. O mundo se posiciona para a chegada do iníquo e as pessoas não querem acreditar. E eu tenho dito isso faz alguns dias já. Nós somos a seguinte geração. Ou seremos, como eu creio no arrebatamento, seremos arrebatados ou passaremos pelo juízo de Deus. Eu não quero ficar aqui para saber o que vai acontecer, né? Se os pós-tribulacionistas querem ficar, o problema é deles. Eu quero me encontrar com Jesus nos ares. Mas há possibilidade, né, de passar também, né? Não. Mas os sinais estão aí. Agora, que nós somos uma geração que vai colapsar. Viveremos um colapso. É necessário o colapso para ter um líder mundial. Um líder mundial que vai organizar tudo, né? E aí pega os protestos que está tendo na Europa, ataques terroristas, essa questão de Israel está dividindo o mundo também, né? Que é a questão do Hamas em Gaza. A imagem que se passa de Israel é totalmente distorcida, né? Não que não esteja acontecendo nada, a gente não pode fechar os olhos. Tem muita gente passando fome, necessidade, sem água, sem luz, sem comida.
mas muitas vezes até pela imposição do Hamas, para postar uma imagem que Israel é o patinho feio da história e não é. Mas a gente está vendo aí uma questão assim muito assombrosa. E eu digo assim, Fábio, tocando no assunto de Israel, né? Eu não sei até que hora nós Não, pode ir. Falando de Israel, Benjamin Netanyahu, esse mesmo, lá na ONU, ao mesmo tempo que pessoas viraram as costas para ele, quando ele foi discursar, ele foi aplaudido após o discurso também, né? Para ver como é que tá dividido, né? Sim, e aí veja bem, ele termina a ONU, vai nos Estados Unidos. Os Estados Unidos deu 48 horas para o Hamas se render, deu anistia para todos os terroristas do Hamas e para colocar um governo. Quem vai assumir a faixa de Gaza vai ser Tony Blair, que é o ex-ministro do Reino Unido. E o futuro, eu tenho batido nessa tecla. Pelo jeito, o Hamas não aceitou o acordo. E os Estados Unidos vão invadir com Israel. Aquilo ali vai ser um derramamento de sangue absurdo. Eles vão exterminar o Hamas da faixa de Gaza. Tony Blair vai assumir, porque Israel assinou o acordo. Tony Blair vai passar a Palestina ali, a faixa de Gaza, para a Arábia Saudita. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita vai receber aquilo ali de presente. Qual é o objetivo? Liberar os árabes, autorizar a construção do terceiro templo. Isso está muito claro. Se você perguntar para qualquer judeu ortodoxo qual é o teu maior sonho agora e o que você crê? O templo do Senhor e a chegada do Mashiach. E pode ser que isso ocorra a partir desse momento aí que Israel, juntamente com os Estados Unidos, invada Gaza e haja destruição ali. Não sei se é a mesquita de Al-Aqsa, que é a mesquita que está construída no lugar que é para ser construído o terceiro templo, né? Você tem ideia, existe um projeto que seria tirar a mesquita e levar para Gaza. Transportar. Tirar. Construir a mesquita lá em Gaza e liberaria o templo. E destruir a que está em... Porque ela está toda trincada. Porque a mesquita ali está toda trincada. Porque ela está no local que é para ser construído o terceiro templo. Então, o terceiro templo não pode ser construído enquanto aquela mesquita estiver ali, né? Só que daí existe outro projeto. Já existe, tá? É só vocês dar um Google aí. Já existe uma maquete com o templo erguido do lado da mesquita. Que o sinal mais evidente agora, pelo menos do anticristo e do arrebatamento da igreja, é a construção do terceiro templo. Talvez seja a paz no Oriente Médio e o mundo caótico para a chegada do Messias. Então, o que está acontecendo lá no Oriente Médio? Paz e prosperidade. O que está acontecendo no mundo? O mundo pode quebrar. O mundo vai clamar por um Messias. E o Oriente Médio já vai estar pronto para receber esse Messias. Essa é a mensagem que está sendo clara nos meus olhos, né? E olha que eu estudo isso faz muito tempo. Então, está havendo um sistema de paz e prosperidade no Oriente Médio. O mundo entra no colapso econômico com a quebra da América, que eu acredito pode ser no próximo ano. E aí o que vai acontecer? O mundo clama pelo Messias, o Messias surge e vai reinar de dentro da onde? Israel. Então, é uma visão. Só que tudo que está acontecendo na faixa de Gaza é muito importante que todos saibam que a mente pensante em torno de tudo isso, de colocar Tony Blair para governar Gaza, pacificar, restaurar, eles vão limpar toda a faixa de Gaza e vão reconstruir tudo aquilo ali em pouco tempo. Dali vai virar um polo turístico, vai virar um polo econômico, vai virar uma coisa sobrenatural. A mente pensante é Jared Kushner. É o cara que está por trás de tudo isso. Ele fala, e eu tenho falado isso aí, é só vocês dar um Google aí para não dizer que é teoria. Ele falou isso em janeiro de 2024 na Universidade de Harvard. E é o cara que está por trás dos acordos de paz. E ele que iniciou o acordo de Abraão com a Arábia Saudita. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita não quer mais guerra. Ele quer paz e prosperidade para o Oriente Médio. E para quem não entende, a Arábia Saudita é Ismael e Israel é Isaac. E os dois estão, bem dizer, de mão dada já, em torno de uma pacificação. Aí nós temos Houthis, Hezbollah, Hamas e Irã, todos enfraquecidos, que não são árabes, são persas, e eles precisam sair de cena para os árabes tomar o poder ali, e haver esse acordo que vai trazer o terceiro templo. Então, assim, isso é tão claro, é por isso que muita gente... E aí a gente precisa dar um alerta aqui. Eu estou preocupado.
com escatólogos propagando, primeiro que Israel não é a figueira, né? E a minha segunda preocupação é que muita gente diz que Israel não tem nada a ver, não é o relógio de Deus, não tem nada a ver com a voz de Jesus. Tem a teoria da substituição, né? Que a igreja substitui Israel. E aí entra o quê? Israel não tem nada a ver, o templo não tem nada a ver sobre a voz de Jesus, a teologia agora está pregando. A gente tem que cuidar para isso não levar para o antissemitismo. Verdade. Porque a partir do momento que eu me posiciono contra Israel, eu sou a favor da igreja. Mas veja, eu sempre digo, existe um texto de Êxodo capítulo 19, verso 6, que a Bíblia diz que Israel é um reino sacerdotal. Qual é a função de Israel? Manifestar Deus ao mundo. Não foi isso que Israel fez? No Antigo Testamento, Deus manifestou, Jesus nasceu em Israel, foi assunto aos céus de Israel, a igreja nasceu em Israel, e ele vai governar o mundo por 1000 anos dentro de Israel. Aonde que Israel não tem peso nenhum no âmbito profético? Se tudo começa e tudo termina no mesmo lugar. Jesus veio de onde? Jesus vai voltar. Aí, quando ele pisar, bem, vai pisar onde? Aí essa ideia, não, a figueira não é Israel. Deus nunca comparou Israel como figueira. Existem 3 textos do Antigo Testamento que Deus compara Israel como figueira. Então, se Deus comparou Israel como figueira, quando Jesus alertou sobre o florescer da figueira, ele está falando de quem? Israel. Não é de uma árvore, é de Israel. Só que as pessoas estão querendo tirar Israel do âmbito profético. E aí existe, né? O pessoal fala muito do centurão da Bíblia americano, da escatologia americana, que a gente tem que cuidar. Não, meu irmão, a questão não é a escatologia americana. A questão é o que está na Bíblia. A gente não está defendendo uma teologia americanizada. Se Deus comparou Israel como figueira por 3 vezes no Antigo Testamento, por que Jesus não pode comparar Israel à figueira? Por que Israel não tem nada a ver com a voz de Jesus? Por que o acordo de paz que está sendo alinhado não tem nada a ver com o surgimento do anticristo? É só quem quer viver. Eu não sei em que momento. Assim, eu fico preocupado porque pastores que estão desligando Israel do cenário profético são pastores altamente ouvidos e queridos pela questão escatológica. E do nada, eu vou dizer, do nada, eles começam porque surge uma ideia que essa ideia é de uma teologia americanizada, como o arrebatamento da igreja é uma teologia americanizada e tal. E a Bíblia, onde fica nisso tudo? Não é simplesmente uma teologia teórica que veio a partir de uma perspectiva de alguém. É uma teologia bíblica, né? Que fala a respeito Sim. de Israel. A figueira de Lucas 21, 21, 29, Mateus 24, 21, é Israel. É Israel. E na mente de muitos teólogos hoje não tem nada a ver com Israel. Então, na sua visão... E aí eu vou voltar a falar. Eu preciso cuidar com o antissemitismo. E na sua visão, então, Israel é o relógio escatológico da igreja? Israel, ele está sendo preparado para o Messias agora. E aí eu bato nessa tecla. Eu queria ver na igreja brasileira o que está acontecendo no movimento judaico. Tinha 200 mil pessoas agora no Yom Kippur, né? No Muro da Lamentação. Se você perguntar qual é o desejo de um judeu, é a chegada do Mashiach. Qual deveria ser o desejo da igreja? A vinda de Jesus, o arrebatamento. Não está desconecto? Eles querem um líder político, um Messias humano, um Messias que governe dentro de Israel. O maior sonho de um judeu, a construção do terceiro templo. Existe a maquete do terceiro templo, existe o instituto do santo templo, existem as pedras do terceiro templo. O alicerce lá embaixo, onde ninguém veja, do terceiro templo já está pronto. Israel não precisa fazer alicerce. A novilha vermelha. A novilha vermelha que foi sacrificada, né? Ninguém sabe se foi ela, foi sacrificada ou foi só um teste. Então, assim, tudo isso está em cumprimento, em sintonia com o anticristo, com a profecia, com a vinda de Jesus, sim ou não? Sim. E por que eu vou descartar isso? Qual é o objetivo de teólogos não querer colocar Israel como o relógio profético? Querer passar pela grande tribulação. eu não entendo. Aí a gente tem a iminência, eu não posso ficar olhando para os sinais. Se o próprio Jesus nos deu alerta sobre os sinais, como é que eu não posso ficar olhando para os sinais? Aí o pessoal diz, não, sinais é para o mundo, não é isso que eu estou falando. Não, sinais não é para a igreja, sinais é para o mundo. Para quem que Jesus ensinou sobre os sinais? Foi para o mundo ou foi para os discípulos? Para os discípulos, para a igreja da época, né? Aí, por exemplo, aí veja bem, existem os sinais que são para o mundo.
Quando você lê Gênesis 1, 14 e 15, sol, lua, estrela, dias, meses e anos foi estabelecido para sinais. Então, veja bem, os astros existem para manifestar sinais. Aí Jesus fala das classes de sinais. Sinais políticos, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Sinal social, fome, peste e violência. Sinais físicos, terremotos, maremotos, tsunamis, enchentes, tudo que envolve sol, lua e estrela. Sinal religioso, falsos cristos, falsos profetas e a figueira. Israel está lá. São 5 sinais, tanto em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Israel está dentro do âmbito do sinal. As 70 semanas de Daniel não é para o mundo, é para Israel. 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e a tua santa cidade. Teu povo, Israel, santa cidade, Jerusalém. Porque o anticristo vai governar o mundo de dentro de Jerusalém, porque Israel receberá o juízo de Deus. Para receber o verdadeiro Messias no milênio. É como que se Deus estivesse extirpando todo o mal de Israel para a manifestação do verdadeiro. Então, veja bem, tudo está dentro de um cronograma. Só que na mente de uma geração de teólogos e pregadores muito visados, Israel não tem nada a ver. Aí, veja bem, Jesus disse o que para a mulher samaritana? A salvação vem de quem? A salvação vem dos judeus. Foi Jesus que disse. Não foi? A salvação vem do judeu. Jesus era o quê? Ele era árabe ou era o quê? Judeu. Era judeu. Então a gente tem que entender, né? A Torá, a Bíblia veio da onde? Então, como Israel. é que eu vou tirar Israel do contexto profético? Então, eu estou preocupado. Por que eu estou preocupado? E é muito interessante as pessoas ouvirem isso por causa do antissemitismo. Isso pode levar uma geração de cristão começar a odiar Israel, porque Israel não tem nada a ver com a profecia, e amar. É o que está acontecendo em Gaza. E já há, né? E aí entra. Já é uma realidade, já né? é. Tem muita gente que está começando a odiar Israel. Por exemplo, tem muitos discursos que falam assim, os judeus odeiam cristãos, né? Sim. E aí... Pegando o próprio discurso de Martinho Lutero, que incentivou Hitler a massacrar os judeus, né? Sim. Porque o Lutero, em seu escrito, tem um livro dele, que ele fala que os judeus é anticristão. E nós agora estamos praticamente repetindo esse discurso, dizendo que o judeu... E é fato também, né? Isso aqui, por exemplo, se tu for um cristão e vai lá nos muros das lamentações, se tu orar em voz alta em nome de Jesus, você é cuspido, empurrado pelos judeus. É um fato. Só que, pelo fato dos judeus fazerem isso por não acreditar no Machia como Cristo, como enviado de Deus, como ungido, como filho de Deus, como Deus, nós, como cristãos, temos que seguir os ensinamentos de Jesus, que não é pagar com a mesma moeda. É tentar, de alguma forma, evangelizá-los apresentando o Cristo. Até o pastor Leonardo Silva, vez ou outra ele vem aqui, ele vai muito para Israel, e ele fala que os judeus, eles até aceitam ouvir Jesus, mas não de forma imposta, mas uma conversa. Você se aproximando, conversando, e aí você vai falar quem é Jesus pro cristão. Então os judeus acabam aceitando. Agora, se nós ficarmos nesse discurso, os judeus odeiam Cristo, odeiam Jesus, os judeus odeiam os cristãos, nós estamos despertando, de fato, um antissemitismo. Sim. E colocando as pessoas contra os judeus. Pode haver massacre como houve em Lisboa, né? Tem em Lisboa lá o Yosef Akiva até falou o que foi feito, lá, né? Tem um memorial lá, o que foi feito com os judeus lá em Portugal. Então a gente tem que ter uma análise muito clara. Na realidade, o antissemitismo sempre andou meio perto do movimento evangélico, só que nesse momento profético a gente tem que entender que Israel ele está dentro do cenário apocalíptico. As 70 semanas é para Israel, o falso Messias, o anticristo, é para Israel, e tanto pós como pré acredita na chegada do anticristo. Então, assim, a gente não pode descartar e é fundamento teológico, que Israel é a figueira e o anticristo vai se manifestar em Israel. As 70 semanas de Daniel, a última semana é para Israel, e aí vem esse grande contexto, as pessoas acham que tudo é teoria, que a gente fica
Mas eu gosto muito de Apocalipse 1:3, Fábio. Capítulo 1, verso 1, que a revelação de Jesus Cristo é para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. A maior revelação do Apocalipse é o entender o que vai acontecer. Não é o que está acontecendo. É o que vai. E como é que eu vejo o que vai acontecer? Através do quê? Só da Bíblia ou dos sinais? Sinais. É através dos sinais. O próprio Jesus falou, quando ouvirdes, ou seja, fiquem atentos, quando ouvir de guerras, rumores de guerra. Eu gosto de Lucas 21, desculpa te cortar, Lucas 21, 27. Quando começarem a acontecer todas essas coisas, levantai a vossa cabeça e olhar para cima. Então, veja bem, existem coisas que vai acontecer. E veja como sinal para a igreja. Levantai as vossas cabeças e olhar para cima, porque o dia da vossa redenção se aproxima. É Lucas 21, 28. Jesus está falando de cataclisma climático. Quando começarem a acontecer... Quer dizer, há uma percepção. Jesus está dando os sinais para quem? Para a igreja. Para quem é que vai levantar a cabeça e olhar para cima? É o mundo ou a igreja? A igreja. E outra coisa. Como os sinais poderão ser para o mundo se o mundo não está atento à Bíblia? Não percebe. Quem está ciente a respeito do que pode acontecer é a igreja. Só a igreja, por exemplo, quando vê a fome assolando. Não, a fome é um sinal da vinda de Jesus. Quando vê rumores de guerra. Não, rumores de guerra. Jesus nos alertou sobre isso. O mundo não tá nem aí. O mundo quer o quê? Tá tendo guerra. O mundo, paz, eu quero paz. Tá vendo fome. O mundo, vamos acabar com a fome. Ou seja, o mundo quer um mundo utópico, perfeito, né? Sim, eles querem a utopia mesmo. E nós queremos o quê? O céu. Maranata. E a gente sabe que o único lugar que vai ter a utopia, sem fome, sem crise, sem divisões, é na Nova Jerusalém. Enquanto o mundo for... E no reino milenial, né? Mas vê que mesmo no reino milenial, a gente vai ter uma divisão. Então, recapitulando aqui, o senhor acredita que tudo que está ocorrendo, essa tensão nos Estados Unidos, 800 generais, Macron preparando o povo. Macron preparando, Reino Unido, tudo que nós falamos aqui é mais uma vez a geopolítica nos apontando para o apocalipse? O apocalipse. Há uma sensação apocalíptica no ar. Não tem como a gente dizer que não está acontecendo nada. Só que a função do diabo nessa era é desconectar as pessoas da verdade. Então a gente está vivendo num mundo tão absurdo que verdade se transformaram em conspiração. E conspiração mesmo se transformou em verdade. Então, quando a gente fala, as pessoas dizem, não, isso é teoria da conspiração, mas é verdade. E o que é mentira, que é esse mundo ilusório que as pessoas estão vivendo, é a verdadeira conspiração para prender todo mundo e escravizar todo mundo. É complicado porque as pessoas estão cegas ou elas não querem se despertar para perceber. Isso porque, que é o problema. Porque se você falar que é conspiração, vamos lá. Como é que a pessoa tem capacidade de colocar metanol em bebidas alcoólicas para prejudicar os outros? Rapaz, é conspiração isso aí? Você sabe que o Franklin, aquele que denuncia o PCC, falou que o PCC está por trás do metanol na bebida hoje. Ele lançou hoje. Então, veja bem, a gente tem 5 casos. Existem 2 coisas que a gente precisa entender. Uma, o que a mídia está falando e o que pode ser de verdade. É verdade que pessoas estão morrendo e estão passando mal bebendo bebida alcoólica? É verdade. É verdade que tem bebida falsificada? É verdade. É verdade. Agora vamos lá para a maior verdade. É verdade que tem um lugar de vender bebida em cada esquina do teu bairro? É verdade. É verdade que a maioria dessas bebidas não são verdadeiras, são falsificadas? Aí eu já não sei porque eu não sou especialista, mas acredito que é verdade. É verdade. Agora, veja bem, a maioria das bebidas, para manter todas essas estruturas, esses pontos pequenos de venda de bebida, é falsificado. Então é melhor vender o falso como o verdadeiro e o meu lucro é maior. Quem é que está perdendo? É o verdadeiro. E o verdadeiro que manda, não é o falso. Então, nós criamos uma narrativa, fechamos um monte de fábrica. Você vai ver que vai começar a fechar um monte de fábrica. E aquele que compra o falsificado vai ficar com medo. Porque imagine que alguém beba alguma coisa falsificada dentro da minha loja. Rapaz, interessante isso aí, né? Ninguém pensa isso. Tudo isso é para destruir o falso e o verdadeiro sobressair. Continuar ganhando dinheiro. Porque e veja, a Heineken lançou que tem um monte de Heineken falsa.
Tem um monte de Heineken falsa. Será que tem Coca-Cola falsa também? É difícil. Mas, por exemplo, porque ali são bebidas que eles falam destiladas, né? Então, assim, há muita maldade. É melhor a gente matar um pouco e gerar um pânico e tirar. O falso de circulação. Por quê? Porque quem vende falso vai ficar pensando 10 vezes antes de vender. Quem compra o falso vai pensar umas 10 vezes antes de comprar. E gerou medo, já tá todo mundo com medo. Mas que maldade o pessoal colocar metanol, né, na bebida. Quem será que descobriu já? Então, aí o Franklin denunciou que o PCC tá por trás. Existe alguém perdendo muito dinheiro com o falso, entendeu? É a mesma coisa. Vamos supor lá no morro, quem é que fornece internet? Você viu que o Comando Vermelho destruiu um monte de negócio de internet, só eles podem fornecer internet. Então, quem pode abastecer isso daqui? É o PCC. Vocês estão querendo o quê? Vocês estão tirando nosso lucro. Olha o pânico que se gerou. Nós vamos voltar a ter lucro nisso aqui. Mesmo que eles vendam o falso, mas o falso tem que ser o meu. Você tá entendendo? Ou a indústria abriu o olho pro falso e também pode estar vindo contra. Agora, quando a gente fala de bebê, eu tava pensando isso hoje, parece um absurdo, né? A gente, na realidade, a gente tá sendo intoxicado a todo momento. E eu fui estudar sobre o resíduo de petróleo, que tem ligação, alguns dizem, com o aspecto autista e mudança de DNA. Isso foi descoberto na década de 90 e se tornou forte em 2009. Então, por exemplo, na União Europeia, agora está havendo uma legalização em todos os estados, todos os países da União Europeia para tirar resíduo de petróleo da alimentação. Então, tudo que tem corante tem resíduo de petróleo. Quem é que come isso? Criança. Tudo que é colorido ali, biscoito, tudo. Pirulito. Tudo. Você vê que o Doritos agora tem... Nos Estados Unidos vai sair a embalagem do Doritos, é não recomendável a humanos. Não, já tem alguma coisa Já. Doritos aí, procura aí. Doritos é não recomendável, eu ouvi isso aí. Sim, aí veja bem, a questão... Aí o que é o resíduo de petróleo aqui, ó? Resíduo de petróleo. Essa reação química aqui, ó, Fábio, do plástico com a água. A água tem flúor também, que é outra... Eu nem vou entrar no flúor. Tá feio. Mas veja bem. Aqui, ó. Não é que o Doritos seja estritamente não recomendado para consumo humano, mas sim que um projeto de lei Aí, ó. no Texas propôs um rótulo de não recomendado para humanos para produtos como Doritos e M&M's, devido à presença de aditivos considerados prejudiciais à saúde, como corantes sintéticos. Que é resíduo de petróleo. Mas corante, se for vender... Tudo! Tudo! E aí quem é que manda no petróleo do mundo? A família Rockefeller. Aí a teoria da conspiração... Aí a gente sempre fala da Monsanto e da Bayer. A mesma produtora que lança o medicamento genérico é a mesma produtora que vende o remédio. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O plástico, resíduo de petróleo. A água dentro disso aqui. Bateu o sol aqui, teve uma reação química. Você está ingerindo resíduo de petróleo no teu organismo. Isso aqui quebra a tua molécula, a tua célula e movimenta o teu DNA. É por isso que as pessoas Então, estão dizendo que até a água mineral na garrafa está sendo prejudicial. Está sendo prejudicial. O Dr. Way foi o mais polêmico de tudo isso. Que ele disse que o órgão genital masculino diminui ingerindo água. Agora tem um monte de gente que não vai mais tomar água mineral. Ele falou no Danilo Gentili, mudança genética através de água mineral. Tá diminuindo? E aí, veja, uma mudança comportamental através da alimentação. O pessoal, por exemplo, o flúor da água. O pessoal disse que isso é teoria da conspiração, mas a Alemanha utilizou flúor na água para domesticar o povo, para deixar o povo pacífico. Aí nós tomamos flúor na água e a gente escova dente com pasta de dente com o quê? Água. Com flúor. O flúor toda pasta de dente tem uma alta concentração. É verdade. Mas é para limpar o dente. E a gente usa, só que assim... E não engole nada, né? E muitas das vezes, eles usaram isso numa escala, houve um experimento que deu certo, e se propagou isso mundialmente. Então, quer dizer, a gente está vendo um caso que existe doses de... Como é o nome do... Metanol. De metanol, né? Que deixa cego, paralisa órgãos, acaba com a pessoa. Eu coloco aí, Léo, o que é metanol? Só pra gente ter uma ideia do que... É pior que tipo
Sim, mas ele é tipo, ele é mais leve e ele vai pro cérebro. Ele sobe mais rápido. Hungria passando mal, um monte Sim, de influência de pessoas conhecidas no Brasil, né? Sim, e aí agora mas pensa no medo. Olha lá, ó. O metanol, álcool metílico, é um álcool químico tóxico, incolor, volátil e inflamável, usado como matéria-prima na indústria química para produzir solventes, adesivos, pisos e para a fabricação de biodiesel. Ele é altamente perigoso para o consumo humano, pois pode causar cegueira irreversível, danos ao fígado e cérebro, coma e morte. O metanol não deve ser confundido com o etanol, álcool comum, que é a substância presente em bebidas alcoólicas e tem uso seguro. Rapaz, que doideira, né? Mas Antigamente a pessoa que ia se matar, né, cometer suicídio, tomava solvente, né? Sim. Rapaz. Que tem o metanol. Agora, veja bem... Agora é uma maldade colocar isso pra... A ideia, eu parto do princípio, tem alguém levando um prejuízo muito grande, se criou um pânico, uma narrativa, todo mundo vai ficar com medo de tomar o falso, porque sabe que existe o falso, e aí vem a procura do verdadeiro. Outra coisa que eu já vi, eles já criaram um mecanismo de jogar na bebida para ver se tem o metanol ou não. Tipo assim, um experimento lá, daí você vê na hora se tem... Ou seja, tem gente que... Já tem gente que vai ganhar dinheiro. Pastor Carlos, na hora que o pessoal tá pilhado, meia-noite, já tomou umas duas, o pessoal não quer saber, não. Sabe de uma que seja... A gente tem as raves do soro do positivo, né? Que a ideia é transar com todo mundo. Possivelmente você pode pegar uma roleta russa de pegar o HIV. Já existe. Então, para uma geração doente... Não vai, mas gera medo e vai dar uma paralisada no falso. E aí... Volta o dinheiro pro fluxo de quem tem que estar na mão. E quem é o dono desses destilados? Quem comanda tudo? Eu tô dizendo que o Franklin disse, né? Que é o PCC. Só que a indústria do verdadeiro, ela é pesada. O Brasil consome muita, né? Muito álcool, né? Pastorzão, rapaz, que bom conversar demais, né? Contigo. Meu Deus do céu. E vamos voltar pro início pra gente encerrar, porque tem muita gente que perguntou como eu devo jejuar. Tem gente perguntando até agora. Meu Deus. Qual é a maneira certa de fazer o jejum? Por exemplo, eu tô no jejum parcial aqui, tô bebendo água. Existe o jejum total, que é com água e comida, você se abstém de água e comida por um período de tempo. Eu sempre digo que Deus é ordeiro, você tem que estabelecer o tempo. Não, eu vou jejuar até a hora que eu quiser. Não é assim que funciona, isso é bagunça. Você tem que colocar, eu vou começar a tal hora e vou entregar a tal hora. Nesse período que você tiver sem alimentação, sem água, sem comida, se afastando daquilo que alimenta a tua carne, o teu coração e a tua mente tem que estar em Deus. É o momento de você meditar na palavra, de você orar, de você se desligar um pouco da terra e se conectar mais ao céu. E é importante, né? Esther fez o jejum para que o povo fosse liberto da mão do maligno. Nínive jejuou para não ser destruída. É importante a gente colocar um propósito de Deus, porque há um desbloqueio no mundo espiritual que materializa muita coisa através da minha chegada mais próxima de Deus. E é bíblico, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu estou me submetendo totalmente a Ele. Eu estou criando resistência ao mundo espiritual, resistir ao diabo, e a Bíblia diz, e ele fugirá de vós. Então, os impedimentos saem e se materializa a bênção de Deus sobre a minha vida. Então, faça um propósito com sabedoria, com o tempo, se abstenha de alimentação e de água, ou só de alimentação nesse período. E existe, né, o jejum de Daniel, que o pessoal come frutas e legumes, existe. Aí tem muita coisa na internet, né? Mas é se abster de alimentação por um período de tempo. E nesse período eu devo, nesse horário que eu estabeleço, meu coração tem que estar voltado a Deus para mortificar a minha carne. É isso aí, pessoal. Perfeito. Daqui a pouco, o pastor Carlos Cardoso e eu estaremos de volta, também com o pastor Israel Santos. Pastor Carlos Cardoso estará ao meu lado, o pastor Israel Santos estará aqui
à nossa frente. Um grande homem de Deus. É um homem de Deus, né? Sobre o que nós vamos falar com ele, pastor? É muita coisa. Sobre o mundo espiritual. Sobre o mundo espiritual. Batalha espiritual. Libertação. Sim, ele trabalha muito com libertação. Ixi, vai ser forte, hein, gente? Vai ser forte. Então, às 14 horas estaremos ao vivo. Então, não saia do nosso canal, não. Fica vendo os nossos vídeos aí, deixando seu like, interagindo conosco. Às 14 horas estaremos de volta. Se você ainda não deixou o seu like nesse podcast, esse é o momento. Deixa aí o seu like. Fortaleça o nosso trabalho. Se você chegou em nosso canal e ainda não é inscrito, verifica aí a sua inscrição. Às vezes as pessoas estão se desinscrevendo sem perceber, né? O YouTube se desinscreve, sei lá o que acontece. Muita gente fala, eu estava inscrito, fui ver agora, não estou inscrito. Então verifica aí a sua inscrição. Se você não tiver inscrito, se inscreve aí agora, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like, seu gostei. Fortaleça o nosso trabalho e nos ajude a construir um podcast cristão relevante. Esse é o nosso jeito de fazer podcast, um pouco cômico, sem pauta, sem nada, sem um script. O convidado senta aqui, nós vamos conversando, vamos para um lado, vamos para o outro, voltamos para onde nós estávamos no início. Esse é o nosso jeito. Se você curte nosso trabalho, então nos ajude a ir um pouco mais além. Se você não curte, nos ajude a ir um pouco além também, porque sempre vai ter alguém que vai curtir. Então deixa aí seu like, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe com mais pessoas. Se você quer ficar por dentro dos assuntos teológicos que costumeiramente abordamos aqui, e às vezes você queria ter mais entendimento das escrituras para você estar situado daquilo que nós conversamos, oportunidade incrível de você fazer teologia à distância. Você pode fazer um curso intermediário, um curso médio, um curso avançado em teologia com uma das faculdades cristãs teológica mais conhecida hoje no Brasil, que é a FTB, Faculdade Teológica Bethesda, e também com uma autoridade teológica, que é o pastor César Cavalcante. Pastor César tem um recado especial para você, e se você tem interesse em estudar teologia com a FTB e com o pastor César, o link para você adquirir o seu curso teológico está na descrição desse podcast. Olha só o recado do pastor César para você. Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. Estamos de volta. Olha só, pessoal, o YouTube está meio de pilantragem com a gente e às vezes não notifica as pessoas todas as vezes que nós entramos ao vivo aqui, né? Talvez você veio não porque o YouTube te notificou, e isso tem sido de forma recorrente. Eu até estava vendo alguns comentários aqui de pessoas falando que o YouTube não notificou, que não foi notificado. Portanto, se você quer
ser notificado todas as vezes que nós estivermos ao vivo. Eu vou estar disponibilizando, eu acho que a Giane tá trabalhando aí no chat, disponibilizar o link do nosso grupo lá no WhatsApp. Disponibiliza aí, meu amor, por favor. Disponibilizar o link do nosso grupo no WhatsApp para você fazer parte do nosso grupo, porque todas as vezes antes de entrarmos ao vivo, nós notificamos lá no grupo, deixamos o link e convidamos todos aqueles que participam do nosso grupo a estar assistindo ao vivo juntamente conosco e outras coisas que nós compartilhamos lá como brinde, alguns cortes específicos, cortes pequenos, com fundo musical bem editado. Então, faça parte do nosso grupo, entra lá e não sai não, até porque não é o grupo que a gente fica mandando mensagem costumeiramente, enviamos mensagem apenas relacionado ao nosso podcast, principalmente às vezes que nós estamos entrando ao vivo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, cadê o link? Eu estou disponibilizando o link no chat, você vai clicar no link que vai te direcionar ao nosso grupo e você vai fazer parte do grupo Eu Acredito Podcast lá no WhatsApp e vai receber todas as vezes que nós formos entrar ao vivo as nossas mensagens. Deixa eu ver aqui, encontrou já o link? Deixa eu tentar achar o link aqui para enviar no grupo. Não sei se a Gi conseguiu enviar, mas se não, deixa eu só achar aqui que eu já envio para vocês também. Calma aí, só um momento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem que achar aqui agora. Vamos ficar conversando enquanto a gente acha. Deixa eu ver aqui. Rapaz, não achei não, viu? Que luta. Deixa eu achar aqui. Assim, ó, vamos pôr no Instagram lá. Siga o Instagram. Achei já. Achei já, Léo. Achei, Léo. Sem pressa, Léo. Tu tá com fome, né, Léo? Você tá com fome, por isso você tá apressadinho. Né, meu amigo Léo? Tem mais um podcast pra fazer daqui a pouco. Às 14 horas, né, a gente tem podcast. Calma aí, ó. Aqui, ó. Pessoal, achei o grupo. Achei aqui, ó. Ó. Olha aqui. Clique nesse link que vai te direcionar ao nosso grupo no WhatsApp. E outra coisa, lá no grupo, no WhatsApp também, eu sempre estou mostrando o trabalho missionário que o Eu Acredito Podcast faz através de 2 missionários no Amazonas, bem na selva, no pulmão do mundo mesmo, através de evangelização a tribos indígenas e tal. Então, todas as visualizações que você nos dá aqui, que refletem em monetização para nós, nós fazemos um investimento também na obra missionária. Algumas pessoas sempre contribuem conosco também, vendo o trabalho sério que a gente faz. Então, tem pessoas que querem e desejam contribuir na obra missionária e acaba contribuindo porque vê a lisura e a transparência do nosso trabalho, de tudo que nós fazemos. Agora mesmo, no dia 1º, enviamos o auxílio que nós damos para os missionários, que é o missionário Jonilson e o missionário Bebê, que está lá. A gente foi visitar uma congregação construída bem na selva mesmo, praticamente no meio do nada, onde a gente acha que não vai ter ninguém morando, vivendo, mas lá tem um povoado, um lugar que só dá para ir mesmo a pé ou de embarcação, de canoa mesmo, bem pequena, porque o rio é bem estreito, mas lá tem uma igreja e tem um missionário ganhando vidas para Jesus, do qual o Eu Acredito Podcast ajuda a mantê-los e ajuda nesta obra missionária. Então, clique nesse link que vai te direcionar ao nosso grupo e faça parte do grupo Eu Acredito Podcast. Eu vou nessa, daqui a pouco, às 14 horas, estaremos de volta. Se você ainda não notificou, não ativou o sininho de notificações, vai na aba ao vivo aqui do nosso canal e vai estar lá o próximo podcast às 14 horas. Você pode ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando estivermos ao vivo às 14 horas. Tá bom? Fique com Deus e até daqui a pouco. Abraço.